Guerra de Mudança, 1969-1970. Na primavera de 1969, 4 anos depois que as primeiras tropas de combate terrestre aterrissaram em Da Nang, havia mais de 500 mil de tropas dos Estados Unidos no Vietnã. Cuidado! Vai! Mas a guerra, que antes tinha a vasta maioria do apoio do país, mudou drasticamente. Anos de crescente frustração com a estratégia militar, que se focava em corpos de inimigos em vez de território, causaram a queda do apoio do público. E pela primeira vez, os soldados americanos no Vietnã estão sentindo os efeitos do movimento anti-guerra em seu país. Junho de 1969, 36.084 americanos foram mortos no Vietnã. Apenas 35% dos americanos ainda apoiam a guerra. Tendo concorrido com a campanha Paz com Honra, 6 meses depois de tomar posse, o presidente Nixon encontra-se com o presidente do Vietnã do Sul, Nguyen Van Thieu, e anuncia o seu plano de encerrar o envolvimento americano no Vietnã. Após 5 anos, enviando cada vez mais americanos para o Vietnã, finalmente chegamos ao ponto em que começamos a trazer americanos para casa do Vietnã. O exército dos Estados Unidos agora começa o longo e complicado processo de retirada das tropas americanas e o treinamento dos sul-vietnamitas para assumirem total responsabilidade do combate. A estratégia é chamada de vietnamização. Base Jin de apoio de fogo, primavera de 1969. Nossos corações e mentes não estão aqui. Eles voltaram para casa, onde a maioria de nós acredita que pertencemos. Don Devore, de 24 anos, é um artilheiro da 1ª Divisão de Infantaria postada na base de fogo Jin, norte de Saigon. 9 meses antes, Devore recebeu a sua convocação, ao mesmo tempo que sua esposa descobriu estar grávida. Atenção, tropa. Ainda não conseguimos informações. No último outono, quando a minha esposa contou que estava grávida e eu recebi a minha convocação... Lembro que fiquei violentamente mal do estômago. Foi uma sensação muito ruim. Eu não queria nem um pouco servir e não queria ter de ir ao Vietnã. Todos tínhamos a mesma missão. Acabar logo com isto, permanecer a salvo e voltar para as nossas famílias. Porque todos nós tentávamos sair daquele inferno e nenhum de nós queria ser o último a morrer por uma causa perdida no Vietnã. Região do delta de Mekong. Todos estão no limite. Já era ruim, a gente tá no meio dessa porcaria. E agora a gente tem o maldito exército da República do Vietnã nas nossas costas. Gary Benedetti é um timoneiro de 24 anos na Marinha de Água Marrom. Como parte do processo de vietnamização, ele e seus companheiros marinheiros estão treinando os sul-vietnamitas a operar barcos e armas dos Estados Unidos no delta do Mekong. Com quase 5.000 quilômetros de rios, córregos e canais entrelaçados, o delta é uma versão aquática da trilha de Ho Chi Minh, usada pelos soldados inimigos para mobilizar homens, armas e suprimentos para o sul. Também é o lar de mais da metade da população do Vietnã do Sul, cerca de 8 milhões de pessoas, e produz perto de 70% do arroz do país, tornando-se uma das áreas altamente disputadas no Vietnã do Sul.
Eu não sei como a gente vai ensinar esses sujeitos a assumir o controle para nós. A nossa marinha está nestes rios há anos tentando impedir os Vietcongues. E ainda por cima passamos por maus bocados. Na minha opinião, e na de muitos companheiros com quem eu trabalhei nos rios, não parecia ser uma ideia tão boa. Havia falta de conhecimento do barco. Tudo bem que cresceram nos arrozais, que sabiam atirar. Um fazendeiro sabe atirar, mas também sabe consertar um trator. Esses sujeitos não tinham tratores, tinham búfalos de água. Por isso, colocá-los numa máquina... Isso é impossível. Principalmente aqui, no meio de tudo isso. Os Vietcongues nos atacam de surpresa sempre que podem. E quando isso acontece, a gente dá tudo o que a gente tem para impedi-los. Cuidado! Vai! Vamos! Ataque! Vai, vai! Ali! Vamos! Não percam a mira! Vai, queima! Queima! Vai! Ataque! Ataque! Não pare! Cuidado! Não pensem que vão vencer. Eles vão usar tudo o que têm só para sobreviver. Oi, papai. É a Debbie. Como o senhor tá? Oi, papai. É o David. Eu quero contar o que tá acontecendo em Ohio. Eu ia gostar muito que me escrevesse de volta, tá? Até logo. Tchau. Lembre-se, eu amo você com todo o meu coração. E espero que nunca mais sejamos separados de novo. Vamos esperar que a guerra termine. Cuide-se. Amo você. O marido de Ann Purcell, Ben, está desaparecido em ação no Vietnã há 13 meses, desde que o helicóptero em que estava foi abatido. Desde então, ela e seus 5 filhos perderam o contato com ele e estão sem nenhuma informação sobre se ainda está vivo. Não ouço as fitas do Ben desde que ele desapareceu. É muito doloroso. Mas eu ainda só fico pensando nele. Todas as manhãs é uma luta para me levantar da cama. Se não fosse pelas crianças, provavelmente nem me levantaria. Então o oficial de ligação do exército pediu para me ver e eu disse, é claro. Então ele veio e me entregou um papel. E disse que meu marido não estava mais desaparecido, que era prisioneiro de guerra. Porque um soldado Vietcong tinha sido capturado e estava com os papéis de interrogatório dos homens a bordo do helicóptero. Corri para fora para contar às crianças e, de repente, sou tomada pela pura e simples beleza do dia. Era como se tivesse passado os últimos anos vendo o mundo através de um véu escuro. E agora, finalmente, o escuro se foi. É claro que eu sabia que nada disso significava que o Ben estava vivo. Muita coisa pode ter acontecido nos últimos 13 meses, mas eu sinto que finalmente posso ter alguma esperança. Woodstock. Não existe palavra para descrever este lugar. Só posso falar que Woodstock é um lugar esquisito e maluco. E eu estou amando cada minuto disto aqui. O mundo de Don DeVore mudou rapidamente. Há 3 dias ele estava no Vietnã. Agora está em casa, numa licença de emergência, porque sua esposa entrou em trabalho de parto mais cedo. Ela e o bebê estão bem, mas a sua monótona cidade natal sofreu uma grande mudança. Todas as estradas pareciam um estacionamento. Pensei que podia ter havido um acidente, mas eram tantos carros que não dava para acreditar. Liguei o rádio. Estavam falando de Woodstock. Então, liguei para alguns amigos. Eles moravam perto da área e fomos todos para Woodstock. Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam.
am, way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun, we're gonna have a whole lot of Além de ser o único com cabelo curto, eu me sentia mais ajustado aqui do que no Vietnã. Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. É que eu não tenho simpatia pelo Vietnã. São dois mundos diferentes. Mas por mais que tente afastar o pensamento, eu sei que nada disto vai durar. Dentro de alguns dias, quando a licença terminar, Woodstock, minha família e meu novo filho serão uma lembrança distante. Porque vou voltar ao Vietnã. Todo dia aqui é igual ao que era antes de eu partir. Disparamos carga após carga durante horas por vez. Depois paramos e esperamos, entediados, até recomeçar tudo. Vai, leva isso daqui! Leva isso daqui, eu já falei! Após uma semana nos Estados Unidos, Don DeVore está de volta na base de fogo de Jin. Ele e seus companheiros soldados acabam de saber que Ho Chi Minh, o líder comunista do Vietnã do Norte, tinha morrido. Estão falando de um cessar-fogo em homenagem à morte de Ho. Mas todos nós aprendemos com Tet que cessar-fogo não significa nada. Atenção, companhia! Nossas unidades no campo têm pedido apoio de artilharia o dia todo. Vamos lá, atira, atira! Aposto que disparamos no mínimo umas 1000 cargas nas últimas horas. Vamos lá, atira, atira, atira! Como toda base de apoio de fogo, a base Jin fornece cobertura de artilharia para unidades de infantaria americana ou sul-vietnamita no campo. Quando essas tropas sofrem ataques, elas dependem das bases de fogo locais para sobreviver. Fogo! Anoitece, as coisas acalmam. Mas continuamos em alerta total. Não é surpresa as forças inimigas lançarem a maioria de seus ataques à noite, sob a cobertura da escuridão. Bases de fogo como a de Jin são consideradas alvos primários, e como as bases são imóveis, os Vietcongues têm bastante tempo para descobrir qualquer ponto fraco. Podemos ser os donos do dia, mas os norte-vietnamitas, os Vietcongs... Eles eram donos da noite. Essa era a hora deles. Ainda não conseguimos informações. Sempre senti que era quando eles tinham a vantagem. Porque muito do armamento moderno e técnicas que tínhamos não eram adaptadas para a noite. E era à noite que todos nós ficávamos mais vulneráveis. Algumas bases próximas foram atacadas na última noite, por isso todos estão nervosos. Eu e outros 5 fomos designados para serviço de sentinela no bunker do controle de fogo. Nossas ordens são para enviar as coordenadas por rádio assim que um alvo for localizado. Mas nesse momento, estou tão tenso que mal consigo falar. De repente, ouço uma explosão em cima do bunker. Não sei o que foi, mas vi o nervosismo em alguns dos outros. Ouvi alguém falar que ouviu um GLF, granada lançada por foguete. Num instante, o terror se instalou. Vamos seguir pela mata! Ouvi alguém gritar, inimigos no perímetro. Todos atentos para qualquer movimento estranho. A explosão foi perto do meu pé. Fui atingido
em cheio. Eu fui literalmente arremessado para cima e caí com força no chão. E depois só senti muita dor. No lado esquerdo do meu corpo. Olho para o meu braço esquerdo e só vejo uma massa ensanguentada. É a última coisa de que me lembro, antes de desmaiar. Ao amanhecer, o ataque sobre a base de fogo Jim termina. Como sempre, o inimigo se retira na primeira luz, quando o poder de fogo americano é novamente mais eficiente. Abro os olhos e um bando de companheiros dão vivas para mim. Do mesmo jeito que um jogador ferido no campo vai sendo carregado no meio de gritos e aplausos da multidão. E quando levantamos voo, uma calma toma conta de mim. Posso ver pela porta lateral que o sol da manhã começa a surgir. O céu está meio vermelho púrpura. E só consigo pensar que estou vivo. Para mim, essa loucura acabou. Queremos paz! No outono de 1969, o movimento anti-guerra está crescendo. Em 15 de outubro, mais de 1 milhão de pessoas no país todo, em cidades grandes e pequenas, participam das demonstrações de moratória no Vietnã. Let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised land. Enquanto isso, apesar do número total de tropas começar a ser reduzido, o exército ainda precisa de homens para preencher as fileiras e um sorteio é realizado para cumprir essa necessidade. Durante anos, os conselhos locais de recrutamento foram amplamente criticados pela política de diferimento que dava preferência a estudantes e ricos. Assim, em 1º de dezembro de 1969, o Serviço de Seleção realiza seu primeiro sorteio de recrutamento desde a Segunda Guerra. 366 bolas de plástico, cada uma marcada com uma data de nascimento, inclusive 29 de fevereiro, são sorteadas para determinar uma ordem de recrutamento completamente aleatório para homens entre 19 e 25 anos. 4 de julho de 1969. As crianças nunca estiveram tão felizes desde que o Ben partiu. Até parece Natal esse ano. Anne Purcell e sua família estão comemorando o primeiro Natal depois de que ela soube que o marido Ben está entre os quase 400 prisioneiros de guerra conhecidos no Vietnã do Norte. Desde que recebemos a notícia sobre o Ben, as crianças acham que ele vai voltar logo para casa. Minha filha Debbie... Ela estava convencida de que receberíamos uma carta no Natal. E ela ia até a caixa do correio diariamente. Era de partir o coração. Eu só queria chorar. Eu disse, Debbie, sabe, vamos esperar a carta, mas eu não quero que você vá lá todos os dias e fique sofrendo. Sabe, eu também sofria, até mais do que ela. Mas ela continuou indo todos os dias e ficava desapontada por não recebermos nada. Me parte o coração vê-la tão desapontada. Por isso decidi que tenho que fazer alguma coisa.
Não posso ficar parada só esperando. Tenho que fazer o que for preciso para reunir minha família. Ao navegar pelos rios, cercado por pessoas que ainda vivem na Idade da Pedra, a gente se esquece que está no meio de uma zona de guerra. Mas esse é o melhor jeito de ser morto. Porque aqui, tudo muda num segundo. E você nunca percebe. Gary Benedetti e sua tripulação estão patrulhando o delta do Mekong nos últimos 12 meses. A missão atual deles é resgatar um grupo de Navy SEALs que foi atacado por Vietcongues. Eles estão a bordo de uma lancha Alpha, especificamente projetada para aguentar minas subaquáticas. Quanto mais a gente desce o rio, mais ele estreita. Chega a ter menos de 30 metros de largura. E você fica observando. Esperando ser alvejado a qualquer momento. Você não via nada, porque só via mato. Não dava para ver nada além, porque a selva era fechada. Você ia indo e imaginando o que estava acontecendo. Você espera um ataque a qualquer instante. De repente, um atirador dispara na margem. Todos abrem fogo. Você nem sabe por que está atirando, só fica atirando. Cessar fogo! Cessar fogo! Pelo rádio, eu ouço o comandante gritar: cessar fogo! Cessar fogo! Alfa, cessar fogo! E então, quando a fumaça dissipa, enxergamos em quem atiramos. É uma pequena aldeia, cheia de pessoas, todas mortas. Eu sinto meu sangue começar a ferver. Os Vietcongues fizeram isso de propósito. Eles se escondem atrás dessas pessoas e atiram em nós porque sabem que vamos atirar de volta neles. É assim que fazem os civis não confiarem na gente. Em poucas semanas, eu estarei indo para casa. E quando eu for embora, eu torço para que os sul-vietnamitas continuem com o trabalho. Depois de ver como os Vietcongues tratam essa gente, que Deus os ajude se não conseguirem. Em Paris, as conversações de paz entre o Vietnã do Norte e do Sul, os Vietcongues e os Estados Unidos estão no impasse. Depois de quase 2 anos, eles só concordaram com o formato da mesa de negociações. Esperando apressar o processo, o conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, inicia encontros secretos com o negociador norte-vietnamita Le Duc Tho. Enquanto isso, o programa de vietnamização de Nixon prossegue lentamente, mas com constância. Por todo o país, as tropas americanas estão entregando equipamento, bases e anos de conhecimento militar para os sul-vietnamitas. Vai ser uma destruição. Há bons soldados sul-vietnamitas, alguns realmente preparados. Mas o resto? Eu não quero nenhuma participação. Vai ser feio. Agora não terão mais apoio. Como vai ser quando houver cada vez menos apoio? Está claro que o objetivo dos Estados Unidos é não buscar uma vitória militar. Mas em vez de uma retirada com honra do Vietnã,
a moral das tropas é afetada. Eles têm um cheiro forte, né? Tem mesmo, é muito forte, mas é legal. Você enfia o cachimbo no cano, sopra no cachimbo e quando sair você fica chapadão. Foi muito difícil eu voltar para esse país. Mas o verdadeiro motivo para eu voltar é que eu estou louco para conseguir comandar um batalhão. O tenente-coronel James Anderson é ajudante do general Creighton Abrams, comandante-geral do Exército dos Estados Unidos no Vietnã. 7 anos depois de servir como consultor do Exército da República do Vietnã, Anderson se prepara para assumir o comando de um batalhão americano problemático. O general Abrams veio para mim uma noite e perguntou se eu não queria comandar aquele batalhão. Foi como se estivesse falando: muito bem, você parece ter todas as respostas, por que não vai lá e me mostra? E eu disse que adoraria assumir aquele batalhão. Anderson logo descobriria como é importante unificar seus homens. A porta para o QG do batalhão abre e um bando de generais entra. Eles me pedem sigilo e vão direto ao ponto. Em quanto tempo consegue estar preparado para um assalto e combate no Camboja? Eu disse, estamos falando em termos de horas, dias, semanas, meses. Eles responderam, falando de horas. Durante anos, os norte-vietnamitas usaram o vizinho Camboja como um refúgio. Grande parte da trilha de Ho Chi Minh corre pelo país e grandes depósitos de armas inimigas e de suprimentos são escondidos ao longo da fronteira. Mas desde o início das hostilidades, a política americana tem sido de proibir suas tropas terrestres de entrarem no país para evitar o risco de ampliar a guerra. No início de 1970, contudo, o presidente Nixon vê uma janela de oportunidade quando o líder cambojano, Norodom Sihanouk, é deposto pelo general pró-americano Lon Nol. Apesar do risco político, Nixon decide que a chance de destruir o poder de ataque do exército norte-vietnamita sobre o Vietnã do Sul valia a pena e emite ordens ultra-secretas para enviar tropas americanas ao Camboja. É como uma injeção de adrenalina direto na veia. Dentro de horas, centenas de soldados estarão reunidos. Enormes quantidades de munição e suprimentos chegarão de avião e serão distribuídos. Ninguém consegue conter a empolgação. Esperamos há muito tempo por isso. A chance de cruzar aquela fronteira proibida e ver o que há do outro lado. Estamos finalmente indo ao Camboja. Não durmo há quase 24 horas. E me sinto mais desperto agora do que nunca na minha vida. O tenente-coronel James Anderson está liderando o seu batalhão da 1ª Divisão de Cavalaria Aérea para o Camboja. À frente deles, ondas de caças táticos e bombardeiros B-52. Embaixo, colunas de 1,5 km de infantaria mecanizada e blindada. Todos juntos, 30.000 tropas americanas estão postadas para a ação. A missão deles é em 2 partes. Primeiro, destruir santuários inimigos e interromper linhas de abastecimento do exército norte-vietnamita ao longo da trilha de Ho Chi Minh. E segundo, localizar e destruir o centro do comando militar comunista, o COSVIN, que dizem estar na região de Fish Hook. Cuidado! Vai! Assim que atingimos o solo e nos organizamos, avançamos. Eu não quero perder tempo tentando descobrir o que o inimigo vem escondendo.
Atenção, tropa. Ainda não conseguimos informações sobre a movimentação na área. Aguardem instruções a qualquer momento. Não demora muito. Em 2 horas, chegamos num enorme depósito de treinamento e de suprimento. Atenção, comigo! Voltem por aqui! Todos começam a chamá-lo de A Cidade, porque tinha tudo que você poderia imaginar. Tinha tudo que haveria numa cidade ou em qualquer lugar. Havia escolas, havia hospitais, áreas de armazenamento de munição, não sei quantas toneladas, quantas centenas de toneladas de arroz havia ali. Fiquei chocado com o tamanho daquilo e por estar tão próximo da fronteira. Não estávamos a mais de 11 quilômetros dentro do Camboja. Se existe esse tanto aqui, imagine o quanto deve existir por aí. Há tanto suprimento que levaria meses para destruir tudo. E a última coisa que quero é ficar preso nisso e fracassar no nosso principal objetivo. Por isso, ordenei que 2 companhias de atiradores ficassem na cidade e supervisionassem a sua destruição, enquanto eu levaria 3 companhias para encontrar o quartel-general do exército norte-vietnamita. Atenção, companhia! Vamos seguir pela mata! Todos atentos para qualquer movimento estranho. Enquanto Anderson e seus homens correm na direção de seu objetivo, o presidente Nixon se prepara para lidar com o problema político, a revolta que a notícia certamente iria provocar. Ele decide tomar a ofensiva para se expressar sobre o assunto antes dos outros. Nesta noite, unidades americanas e sul-vietnamitas atacarão o quartel-general de toda a operação militar comunista no Vietnã do Sul. Esta não é uma invasão ao Camboja. As áreas nas quais tais ataques ocorrerão estão completamente ocupadas e controladas por forças norte-vietnamitas. Tomamos esta atitude para não estender a guerra para o Camboja, mas sim para terminar a guerra no Vietnã e conquistar apenas a paz que todos nós desejamos. No dia seguinte ao anúncio de Nixon, protestos estudantis irrompem em dezenas de campi por todo o país. Em 4 de maio, 2.000 estudantes se manifestam na Universidade de Kent. Quando a demonstração descamba em violência, membros da Guarda Nacional de Ohio, de repente, abrem fogo sobre a multidão de estudantes. Em 13 segundos, 67 tiros são disparados. 4 estudantes morrem. Outros 8 ficam feridos, um permanentemente paralisado. A reação do público é de horror e se dissemina. 4 milhões de estudantes entram em greve, forçando 450 faculdades, universidades e colégios a fecharem. Desde quando eu voltei do Vietnã, eu venho tentando esquecer essa guerra. Mas vendo isto, me dei conta de que eu não posso mais ficar calado. 2 anos antes, Barry Rommel voltou para a casa do Vietnã com o corpo de seu sobrinho Robert, morto em ação depois da ofensiva do Tet. Eu não posso mais mentir para mim mesmo, porque a guerra não está acabando. Eu chamei o meu amigo Bud, que serviu comigo lá. Vestimos nossas fardas, que usamos no Vietnã, que ainda tínhamos e ainda serviam, e fomos para a manifestação anti-recrutamento. Eu tô olhando para os rostos de todos aqueles garotos e toda a frustração e raiva e perda que eu tô sentindo ferve dentro de mim. Não me importa o que pensem ou falem. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar agora.
Então, eu começo a gritar para aqueles garotos que se eles são corajosos para queimar seus cartões de recrutamento e se arriscarem a ir para a prisão, que eu os apoiaria. Porque eu estou cansado dessa luta, cansado dessa matança e cansado dessa guerra. E eu me sinto libertado. Senti que alguém tirou 10.000 toneladas do meu ombro. Não carregava mais o fardo dos pecados de Richard Nixon e Lyndon Johnson. Estava tomando uma boa posição. Uma posição de homem. Uma posição humana. E com um propósito. Ouçam os anjos da guerra cantar Salve Dick, o novo rei da guerra. Com o país se dividindo, o presidente Nixon emite uma diretiva, reduzindo o alcance e a duração da missão no Camboja. Ele garante que as forças americanas não avançarão mais do que 30 quilômetros dentro do país e estabelece que 30 de junho será a data que todas as tropas americanas retornarão ao Vietnã do Sul. Segundo a nossa inteligência, estamos a menos de 5 quilômetros do quartel-general norte-vietnamita. Chegaremos lá antes do anoitecer. Mas justo quando estamos próximos do nosso objetivo, eu recebo uma ligação da divisão do quartel-general, me dizendo para ficar onde estava. Não vá mais adiante. Não ir mais adiante? Não fazia nenhum sentido para mim, taticamente. Eu fiquei muito perturbado com isso. Perguntei quem foi que tomou essa decisão idiota. Estou a 5 quilômetros do meu objetivo e chegaremos lá ao anoitecer. O que está acontecendo? Finalmente o comandante da divisão me põe na linha e diz: Anderson, cale a boca e ouça. Suas ordens são para ficar onde está e não ir mais adiante. Descobri mais tarde que o presidente Nixon comunicou ao povo americano que os nossos objetivos no Camboja eram limitados. Estou totalmente sem fala. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que finalmente estávamos tendo algum bom senso nesta guerra. Agora, não tenho certeza do que estamos fazendo. A única coisa mais frustrante do que saber que o inimigo está de novo além do nosso alcance é que o nosso tempo no Camboja acabou. Não há nenhuma chance de fazermos mais alguma coisa aqui. No final de junho de 1970, após 8 semanas de operações, as 30.000 tropas terrestres americanas se preparam para deixar o Camboja. Apesar da restrição de 30 quilômetros impedir as forças americanas de localizarem o QG do exército norte-vietnamita, elas confiscaram ou destruíram 20.000 armas inimigas, mais de 7.000 toneladas de arroz e quase 2.000 toneladas de munição, o maior esconderijo de provisão até a data. Mas para soldados como James Anderson, o momento tem um sabor ambíguo. O que realmente me intriga é o tempo que o inimigo levou para acumular todo esse armamento e munição. E o fato deles se esforçarem tanto para trazer tudo aquilo significava que estavam se preparando para uma importante invasão no Vietnã do Sul. Estava bem claro que poderia ser bem aqui. Há tanto arroz e alimento que não podemos levar ou mesmo queimar. Garanto que o exército do Vietnã do Norte vai reconstruir suas provisões. E no momento em que estivermos fora do Vietnã, ele iniciará sua importante invasão. Podemos ter ganhado um pouco de tempo, mas é tudo o que conseguimos. Sejam bem-vindos! De volta! Viva! Todo dia vejo minha esposa receber seu marido de volta do Vietnã. Fico feliz por elas. Mas, ao mesmo tempo, ninguém está ajudando a trazer o Ben de volta. E eu já cansei de esperar. No verão de 1970, Ann Purcell torna-se membro fundadora da Liga Nacional de Famílias, uma organização com uma única missão:
conseguir a libertação de todos os prisioneiros, um relatório completo dos desaparecidos e o retorno dos restos mortais recuperáveis de todos que morreram no Vietnã. Montamos gaiolas de bambu para as pessoas verem como nossos homens ficam presos. Organizamos campanhas de petições e cartas. Fazendo tudo isso... Nós ajudamos a divulgar sobre os prisioneiros de guerra, principalmente para as pessoas não envolvidas diretamente na guerra. E isso fez as pessoas se darem conta de que havia um ser humano lá, que precisávamos pensar nele e rezar por todos que estiveram lutando pela nossa liberdade. Mas na medida que entra o ano de 1971, as conversações de paz continuam num impasse e a retirada dos Estados Unidos do Vietnã acelera. Nos últimos 10 anos, presidentes dos Estados Unidos se dirigiram ao povo americano em épocas de crise para falar sobre a guerra e a ameaça de guerra. Hoje eu posso falar de modo mais esperançoso e positivo sobre como estamos levando esta nação e o mundo na direção de uma paz duradoura. Cumprimos os nossos compromissos, retirando as nossas tropas. O Vietnã do Sul tem uma excelente oportunidade não só de sobrevivência, mas de construir uma sociedade forte e livre. Estamos num momento crítico na história. O que os Estados Unidos fizeram ou fracassaram em fazer determinará se a paz e a liberdade podem ser conquistadas na próxima geração. Por isso, a forma correta de terminarmos esse conflito é tão crucial para construirmos uma paz duradoura nas próximas décadas. A retirada correta do Vietnã é crucial para mudarmos a guerra no mundo.